E aí, pessoal? Sexta-feira movimentada no futebol brasileiro, sobretudo no Grêmio. Férias coletivas é a palavra da hora. Também oferecimentos de mais jogadores, negócios em andamento, rebaixar salários ou baixar salários. Os pontos que foram tratados hoje, nessa sexta-feira, no Grêmio, eu queria aqui colocar para vocês. Vamos começar os assuntos, lembrando que nós estamos aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para discutir, para conversar as coisas do Grêmio, assuntos do Grêmio e também para ouvir sugestões de pauta, ideias, opiniões sobre o nosso tricolor. Vamos começar esse assunto falando dessa notícia que saiu agora no final da tarde. Eu inclusive tinha preparado um vídeo sem essa notícia, mas aí o Grêmio confirmou no final da tarde. O presidente Bolsonaro baixou uma medida provisória que permite às empresas antecipar férias coletivas, e o Grêmio fez isso com todo o seu departamento de futebol. Então os jogadores só voltam a partir do dia 22 ou 23 de abril, o que deixa naturalmente o Grêmio antecipa isso, faz uso disso, naturalmente vai fazer e vai pagar todos os direitos trabalhistas nesse período. Portanto, aquele assunto de baixar salários nesse momento está completamente sem discussão, porque se coloca as férias. O que existe ainda, e é preciso colocar sempre na frente, aquela negociação envolvendo uma possibilidade do Grêmio pegar parte do direito de imagem e fazer esse pagamento mais para o futuro. Essa ainda é uma negociação que segue em andamento. O Grêmio tem essa possibilidade e essa é uma coisa que naturalmente vai ser discutida de forma importante nos próximos dias. Oferecimentos de jogadores, o Grêmio continua recebendo muitos oferecimentos. Nesse momento existe uma discussão no Grêmio para não se falar em negócios. Não se fala em negócio, nem se confirma nomes e não se toca muito nesse assunto. Essa é uma discussão que o Grêmio está fazendo internamente. Por quê? Porque não é hora de discutir isso, né? Porque realmente não se sabe ainda qual é o tamanho da repercussão econômica, então naturalmente não se fala, até por seria até falta de sensibilidade falar nisso. Mas, de maneira concreta, o Grêmio tem uma negociação em andamento, que é o Nicão, o jogador do Atlético Paranaense, que seria o jogador para ser titular na posição do Alisson, ou disputar. Nós já discutimos isso há um mês, nós viemos nesse espaço mesmo conversando sobre essa possibilidade, e isso de fato existe. Isso de fato existe porque realmente é uma questão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, porque é um jogador que está em contrato com um grande clube, com um clube de Libertadores, mas que se vier para o Grêmio e ele tem a vontade de jogar no Grêmio, o seu empresário tem vontade também que ele venha para cá, e o Grêmio, mesmo não admitindo oficialmente, também tem interesse nesse jogador. Ele seria uma peça que hoje o Grêmio não tem, que é mais um jogador para atuar pelo lado direito ofensivo, de pé esquerdo, que venha para dentro, bata, joga tanto no flanco como joga por dentro. O Nicão é um bom jogador, sim, e essa é uma possibilidade de fato que pode acontecer. Lembrando que esses oferecimentos, e ontem nós fizemos um vídeo aqui no YouTube, nesse mesmo espaço, falando de vários jogadores que foram oferecidos, muitos se empolgaram com esses jogadores, mas de concreto o Grêmio não quer discutir. Eu sei que tem alguns casos ali, sobretudo o Rafael Carioca, é um jogador que de repente o Grêmio não vai confirmar, mas também está de olho. Mas o que está mais conversado nesse momento é o Nicão que como a gente disse, já é um sonho meio antigo aí, já está meio que virando uma novela, que tem que ter muito cuidado, porque tem uma questão envolvendo um outro clube que também tem interesse nesse jogador, então tem que ter muito cuidado em falar nisso. Do ponto de vista do marketing, mais uma vez a gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas e segue rigorosamente da mesma maneira como naquele outro conteúdo que a gente também desenvolveu aqui. O Grêmio não perdeu nenhum patrocínio, não houve nada nesse sentido. A parte do sócio, é verdade que tem um ou outro pedido para não ser mais sócio, para tentar parar de pagar, mas não é nada relevante. Então o Grêmio pode tranquilamente falar e fazer o seu trabalho ainda não entendendo ou não conseguindo medir o tamanho da repercussão da crise econômica que vai assolar o mundo, vai assolar o país sobretudo. Então o Grêmio ainda não tem essa noção. E como não tem essa resposta, está sendo prudente, está tranquilo, esperando. Tranquilo não, mas está
prudente, tentando com muita calma fazer a avaliação correta para a partir daí tomar algumas atitudes. Essas férias coletivas claramente já são uma atitude que tem repercussão financeira, mas que o Grêmio antecipa o trabalho, porque uma das coisas que a gente precisa colocar aqui, e nós vamos falar num outro vídeo sobre isso, é que o ano vai começar de novo. Terminou o ano para o Grêmio e vai ter um ano novo a partir de agora, porque vai se precisar fazer uma pré-temporada e vai se precisar trabalhar nisso. Então essa é a questão, mas isso a gente conta num próximo momento, num próximo espaço. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, venha para cá. Hoje foi dia de falar sobre a sexta-feira no Grêmio. Um abraço e até a próxima.